Consolidação das leis do trabalho. Paramos no capítulo 3, do depósito, da inscrição e da cobrança, artigo 639. Não sendo provido recurso, o depósito se converterá em pagamento. Artigo 640. É facultado às delegacias regionais do trabalho, na conformidade de instruções expedidas pelo Ministro de Estado, promover a cobrança amigável das multas antes encaminhamento dos processos à cobrança executiva. Artigo 641. Não comparecendo o infrator ou não depositando a importância da multa ou penalidade, far-se-á a competente inscrição em livro especial existente nas repartições das quais se tiver originado a multa ou penalidade ou de onde tenha provindo a reclamação que a determinou, sendo extraída cópia autêntica dessa inscrição e enviada às autoridades competentes para a respectiva cobrança judicial, valendo tal instrumento como título de dívida líquida e certa. Artigo 642. A cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades administrativas do trabalho obedecerá ao disposto na legislação aplicável à cobrança da dívida ativa da União, sendo promovida no Distrito Federal e nas capitais dos estados em que funcionarem tribunais regionais do trabalho pela Procuradoria da Justiça do Trabalho e nas demais localidades pelo Ministério Público Estadual e do território do Acre, nos termos do Decreto-Lei nº 960, de 17 de dezembro de 1938. Parágrafo único. No Estado de São Paulo, a cobrança continuará a cargo da Procuradoria do Departamento Estadual do Trabalho, na forma do convênio em vigor. Título 7A. Da prova de inexistência de débitos trabalhistas. Artigo 642-A. É instituída a certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, expedida gratuita e eletronicamente para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Parágrafo 1. O interessado não obterá a certidão quando em seu nome constar: inciso 1. O inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou, inciso 2, o inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. Parágrafo 2. Verificar a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida certidão positiva de débitos trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT. Parágrafo 3. A CNDT certificará a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais. Parágrafo 4. O prazo de validade da CNDT é de 180 dias, contado da data de sua emissão. Título 8. Da Justiça do Trabalho. Capítulo 1. Introdução. Artigo 643. Os dissídios oriundos das relações entre empregados e empregadores, bem como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços, em atividades reguladas na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho de acordo com o presente título e na forma estabelecida pelo Processo Judiciário do Trabalho. Parágrafo 1. As questões concernentes à Previdência Social serão decididas pelos órgãos e autoridades previstos no capítulo 5 deste título e na legislação sobre seguro social. Parágrafo 2. As questões referentes a acidentes do trabalho continuam sujeitas à Justiça Ordinária na forma do Decreto nº 24.637, de 10 de julho de 1934 e legislação subsequente. Parágrafo 3. A Justiça do Trabalho é competente ainda para processar e julgar as ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o órgão gestor de mão de obra, OGMO, decorrentes da relação de trabalho. Artigo 644.
São órgãos da Justiça do Trabalho: a linha A, o Tribunal Superior do Trabalho; a linha B, os Tribunais Regionais do Trabalho; a linha C, as Juntas de Conciliação e Julgamento ou os Juízos de Direito. Artigo 645. O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório e ninguém dele podendo eximir-se, salvo motivo justificado. Artigo 646. Os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados em regime de mútua colaboração sob a orientação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Capítulo 2. Das Juntas de Conciliação e Julgamento. Seção 1. Da composição e funcionamento. Artigo 647. Cada junta de conciliação e julgamento terá a seguinte composição: a linha A, um juiz do trabalho que será seu presidente; a linha B, 2 vogais, sendo um representante dos empregadores e outro dos empregados. Parágrafo único. Haverá um suplente para cada vogal. Artigo 648. São incompatíveis entre si, para os trabalhos da mesma junta, os parentes consanguíneos e afins até o 3º grau civil. Parágrafo único. A incompatibilidade resolve-se a favor do primeiro vogal, designado ou empossado, ou por sorteio, se a designação ou posse for da mesma data. Artigo 649. As juntas poderão conciliar, instruir ou julgar com qualquer número, sendo, porém, indispensável a presença do presidente, cujo voto prevalecerá em caso de empate. Parágrafo 1. No julgamento de embargos deverão estar presentes todos os membros da junta. Parágrafo 2. Na execução e na liquidação das decisões funciona apenas o presidente. Seção 2. Da jurisdição e competência das juntas. Artigo 650. A jurisdição de cada junta de conciliação e julgamento abrange todo o território da comarca em que tem sede, só podendo ser estendidas ou restringida por lei federal. Parágrafo único. As leis locais de organização judiciária não influirão sobre a competência de juntas de conciliação e julgamento já criadas até que lei federal assim determine. Artigo 651. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Parágrafo 1. Quando for parte de dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado, e na falta será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Parágrafo 2. A competência das juntas de conciliação e julgamento, estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional, dispondo em contrário. Parágrafo 3. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação de respectivos serviços. Artigo 652. Compete às varas do trabalho, a linha A, conciliar e julgar. Inciso 1. Os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da estabilidade de empregado. Inciso 2. Os dissídios concernentes à remuneração, férias e indenizações por motivo de rescisão do contrato individual de trabalho. Inciso 3. Os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Inciso 4. Os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho. Inciso 5. As ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o órgão gestor de mão de obra, OGMO, decorrentes da relação de trabalho. A linha B. Processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave. A linha C. Julgar os embargos opostos às suas próprias decisões. A linha D. Impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência. A linha F. Decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. Terão preferência para julgamentos dissídios sobre
sobre pagamento de salário, e aqueles que derivarem de falência do empregador, podendo o presidente da junta, a pedido do interessado, constituir processo em separado, sempre que a reclamação também versar sobre outros assuntos. Artigo 653. Compete ainda às juntas de conciliação e julgamento: a linha A, requisitar às autoridades competentes a realização das diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob sua apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições. A linha B, realizar as diligências e praticar os atos processuais ordenados pelos tribunais regionais do trabalho ou pelo Tribunal Superior do Trabalho. A linha C, julgar as suspeições arguidas contra os seus membros. A linha D, julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas. A linha E, expedir precatórias e cumprir as que lhes forem deprecadas. A linha F, exercer em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, quaisquer outras atribuições que decorram da sua jurisdição. Seção 3. Dos presidentes das juntas. Artigo 654. O ingresso na magistratura do trabalho far-se-á para o cargo de juiz do trabalho substituto. As nomeações subsequentes por promoção, alternadamente por antiguidade e merecimento. Parágrafo 1. Nas 7ª e 8ª regiões da Justiça do Trabalho, nas localidades fora das respectivas sedes, haverá suplentes de juiz do trabalho, presidente de junta sem direito a acesso, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros bacharéis em direito de reconhecida idoneidade moral, especializados em direito do trabalho, pelo período de 2 anos, podendo ser reconduzidos. Parágrafo 2. Os suplentes de juiz do trabalho receberão, quando em exercício, vencimentos iguais aos dos juízes que substituírem. Parágrafo 3. Os juízes substitutos serão nomeados após aprovação em concurso público de provas e títulos, realizado perante o Tribunal Regional do Trabalho da região, válido por 2 anos e prorrogável a critério do mesmo órgão por igual período, uma só vez, e organizado de acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 4. Os candidatos inscritos só serão admitidos ao concurso após a apreciação prévia pelo Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região dos seguintes requisitos. A linha A. Idade maior de 25 anos e menor de 45 anos. A linha B. Idoneidade para o exercício das funções. Parágrafo 5. O preenchimento dos cargos do presidente de junta, vagos ou criadas por lei, será feito dentro de cada região. A linha A. Pela remoção de outro presidente, prevalecendo a antiguidade no cargo, caso haja mais de um pedido, desde que a remoção tenha sido requerida dentro de 15 dias, contados da abertura da vaga ao presidente do Tribunal Regional, a quem caberá expedir o respectivo ato. A linha B. Pela promoção de substituto, cuja aceitação será facultativa, obedecido o critério alternado de antiguidade e merecimento. Parágrafo 6. Os juízes do trabalho, presidente de junta, juízes substitutos e suplentes de juiz tomarão posse perante o presidente do tribunal da respectiva região. Nos estados que não forem sede de Tribunal Regional do Trabalho, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Justiça, que remeterá o termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Nos territórios, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região.